exatamente a 30 segundos vai começar o show de mentiras. Ao contrário deles, minha arma é a verdade. Ele era uma figura quase folclórica. Ele era um cara meio histriônico, que tinha uns métodos meio estranhos de propaganda e tal. E ele tem voltado um pouco porque a extrema-direita voltou a ser organizada e tá reabilitando ele. Eu acho ele um brasileiro que merecia ser revisto como uma pessoa muito respeitável. Ele era físico também, né? Ele era estudioso compulsivo, era um intelectual monstruoso, era um cara extremamente inteligente e tal, e pitoresco. Eu quero crer que para dirigir um país é fundamental que se tenha preparo. Pelo que ouço e leio do senhor e quando o senhor se pronuncia, eu percebo que o nível de escolaridade do senhor é mínimo. O Enéas é louco e tal, depois você foi ver e falou, putz, esse cara não vinha, quem dera se a gente tivesse eleito ele. A tese desse vídeo é de que o Enéas é fascista. Tá com preguiça? Só assiste esse vídeo aqui, tá? Não é fundamental que se tenha nível de escolaridade? Eu pergunto como resolver, por exemplo, questão energética. Eu não ouvi em nenhum pronunciamento dos senhores candidatos à presidência da República. Cara, mano, não é à toa, cara. Não é à toa que o nego chamava ele de maluco. O povo é burro, cara. Doutor Enéas foi literalmente pérolas jogadas aos porcos, cara. Sabe quando você fica encarando um ponto fixo perdido nos seus devaneios? Tive um momento desses essa semana no trabalho, mas fui tomado por uma forte emoção. Meus olhos encheram de lágrimas, com visões inacreditáveis da nossa realidade humana. Durante a epifania, me vi uma sociedade que retornava à barbárie. Políticos com imenso descaso com o dinheiro público. Mídias e páginas lucrando em cima de fake news que causaram a morte de uma mulher. Além da cidadã que levou seu parente falecido a um banco e solicitou um empréstimo em nome dele. Foi aí que percebi que não era uma epifania, mas que eu já vivia isso. Uma sociedade em ruínas, uma sociedade sem pensamento crítico, uma sociedade facilmente manipulável. Mas como um país tão rico em reservas naturais, com uma gigantesca extensão de território, com diversas fontes de energia renovável, sendo um dos maiores exportadores de café, cana-de-açúcar, frutas e carne, continua em meio a tanta desordem? E como esse gigante país ainda não se tornou uma potência mundial? A frase do Dr. Enéas em seu livro, Um Grande Projeto Nacional, nunca fez tanto sentido no mundo atual. E por meio de memórias distorcidas, você pode estar se perguntando, mas esse cara não era maluco? Bom, eu acho que não. Diferente de todos os concorrentes à presidência, Dr. Enéas era um personagem que falava de maneira forte, sem papas na língua e com um bordão chamativo. E como resultado disso, as pessoas ouviam de maneira cômica, uma vez que não possuíam e ainda não possuem o discernimento e pensamento crítico para entender o que ele realmente queria informar. Além disso, o fato do assassinato de reputação praticado através do ad hominem e as poucas oportunidades de tempo de tela fizeram com que a imagem dele fosse manchada, neutralizando sua mensagem. Dr. Enéas pregou e lutou bravamente por um ponto muito importante nas suas candidaturas. Ponto esse que elevaria o país a outro nível, deixando de ser o escárnio que é hoje. Dessa forma, como exercício de humildade, te convido a abaixar sua guarda e assistir a história completa do homem que poderia ter salvado o Brasil. Enéas Ferreira Carneiro nasceu em 5 de novembro de 1938 em Rio Branco, no Acre. Mesmo sendo de uma família pobre, Enéas sempre se destacou no colégio com médias altíssimas. Em 1958, com apenas 20 anos, se formou em anestesiologia na Escola de Saúde do Exército. E após 2 anos, ingressou na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e nos cursos de Matemática e Física. Aos 30 anos, Enéas já era formado em Medicina, Matemática e Física. Em 1975, finalizou seu mestrado em Cardiologia na Universidade do Rio de Janeiro, apresentando seu trabalho, que seria muito importante para a medicina em escala mundial, o eletrocardiograma, que acabou se tornando um livro. Nessa época, Enéas se interessava ainda mais com as questões políticas, tornando-se um entusiasta do socialismo científico. No entanto, deixou de ser socialista porque, quando o Estado toma conta dos meios de produção, a competição some. E satisfeitas as necessidades básicas, como habitação,
a sociedade entra em letargia e não se desenvolve. Enéas era conhecido por seu amor exacerbado à pátria. Por vezes, seus posicionamentos políticos eram rotulados ao de extrema direita. Porém, o próprio Enéas afirmou que era contrário a isso, informando serem as duas faces da mesma moeda, definindo-se apenas como nacionalista. Após se candidatar 3 vezes à presidência da República e 1 vez à prefeitura de São Paulo, em 2002 foi eleito deputado federal pelo estado de São Paulo, recebendo votação recorde, com mais de 1,57 milhões de votos. Suas características marcantes, alinhado ao pouco tempo de tela, fizeram com que muitas pessoas o caracterizassem como louco ou maluco, ignorando suas ideias e pensamentos. Levando isso em consideração, vou te mostrar um exemplo puro de ad hominem feito contra Dr. Enéas. Ad hominem significa critique o mensageiro e neutralize a mensagem. Se liga nisso. Um cara que marcou muito a minha geração, porque ele era uma figura quase folclórica. Ele era um cara meio histriônico, que tinha uns métodos meio estranhos de propaganda e tal. E ele tem voltado um pouco porque a extrema-direita voltou a ser organizada e tá reabilitando ele. Histriônico? Você sabe o que significa isso? É um transtorno de personalidade que faz com que a pessoa use sua aparência física e aja de maneira indevidamente provocante ou sedutora para chamar a atenção. Você realmente acha que Enéas fazia isso? Sinceramente, eu não sei como faria para atrair a atenção da massa, com pouquíssimo tempo de tela, comparado aos demais participantes. Ele utilizava de jargões e frases de efeito para chamar a atenção, porém em nenhum discurso ou entrevista que deu, ele agiu de forma submissa para captar a atenção das pessoas, mas sim falando verdades que ninguém comentava na época. Por que eu escolhi esse vídeo aqui? Gente, se você não tá afim de assistir um vídeo longo, não tá com paciência, não tem saco pro Enéas, a tese desse vídeo é de que o Enéas é fascista. Tá com preguiça? Só assiste esse vídeo aqui, tá? Esse é o único vídeo que você precisa. Beleza? Essa imprensa podre que defende interesses escusos, antinacionais, chamou-me de nazista e fascista porque eu luto a favor da minha pátria, porque eu defendo a ordem, a disciplina, o respeito aos símbolos nacionais, as forças armadas, os valores cristãos que são universais, enfim, porque eu defendo tudo aquilo que a humanidade levou milênios para construir e que eles tentam agora desesperadamente destruir. É por isso que a imprensa me ataca, porque ela tem medo da verdade. Meu nome é Enéas. Posso encerrar a live? O que vocês acham, chat? Tá de bom tamanho ou vocês estão convencidos ainda? Imprensa podre que defende interesses escusos e antinacionais. Engraçado que 34 páginas de fofoca, por puro interesse financeiro, fizeram uma mulher tirar a própria vida por conta de uma fake news. Você pode até falar, mas essas 34 páginas não são a imprensa. A partir do momento que você fornece informações para uma gigantesca base de seguidores, seguindo o modelo jornalístico, pode ser caracterizado como empresa de mídia ou imprensa. Quer mais um exemplo? Veja como essa notícia manipula a informação, fazendo com que o leitor entenda que Elon Musk e Bolsonaro possuem um complô referente a garimpos ilegais na Amazônia. E digo mais, defender a pátria, ordem e disciplina não é nada mais e nada menos que a nossa obrigação. Está cansado? Espera aí que tem mais um exemplo. Vamos ver um vídeo que é um grande clássico do Enéas aqui? Que é esse aqui, ó. Enéas corrigindo placa na rua. Já viram esse clássico, gente? As placas, a dúvida continua. Qual é a formação? E agora, continuamos descendo a Avenida Nossa Senhora Copacabana, quase em frente ao Copacabana Palace. E a placa agora se apresenta terrível. Observem, 3 erros numa abreviatura que devia ser feita com uma letra só. O H está com letra maiúscula, existe a letra S e o ponto. O H não devia ser maiúsculo, não devia haver S, nem o ponto. 3 erros numa abreviatura de uma letra só. Olha o absurdo. Lá na frente. Fala, Enéas. Estamos descendo a Avenida Princesa. É um vídeo de 22 minutos e 42 segundos só disso. Do cara andando na rua, corrigindo placa. Realmente, o herói da nação. Nenhum dos fatos proferidos por ele debatem a mensagem de Dr. Enéas. Apenas atacam a pessoa, mostrando a essência pura do ad hominem cometido por pessoas que contrariavam suas ideologias, evidenciando que no debate eles perderiam feio. Percebe que, claramente, é uma questão pessoal? Não eram contra as propostas, e sim contra a pessoa. Enéas estava muito à frente do seu tempo.
com ideias relacionadas à energia fotovoltaica que contribuiria no mercado interno brasileiro, e que mostra que ele estava claramente preparado para abordar esse assunto, diferente dos demais candidatos. Eram ideias totalmente válidas e essenciais, que deveriam ser discutidas pelos políticos para fortalecer o crescimento e desenvolvimento do Brasil como uma nação gloriosa, e deixar de ser um país subdesenvolvido. Mas as pessoas mal sabiam que o futuro já havia sido escrito em um livro, um grande projeto nacional, que mostrava todo o conhecimento de Enéas e seu plano de governo, como também a gigantesca desordem do país que ainda perpetua. Analisando bem, assuntos abordados no livro de 1998, que mesmo antigo, ainda ocorrem nos dias atuais, mostram que um grande projeto nacional é uma obra totalmente atemporal, que aborda as grandes questões e problemas nacionais. Vejamos todas as grandes questões nacionais: a educação de base, saúde pública, violência urbana, criminalidade, distribuição de renda. Quem examinar as emendas apresentadas pelos parlamentares vai espantar-se, certamente, com a profusão de questões levantadas, em sua grande maioria refletindo apenas o interesse dos políticos em agradar somente grupos regionais. O livro mostra como seria todo o seu plano de governo, dando foco nas maiores questões e problemas da nossa nação, que dificilmente vejo políticos discutirem. Agora vamos nos aprofundar no ponto-chave que mudaria o rumo da sociedade brasileira. A educação é a base e a sustentação de qualquer país. Sem ela não haveria desenvolvimento e progresso em diversas áreas como economia, ciência, tecnologia, cultura e sociedade. Podemos ver a diferença da educação nos países desenvolvidos como Estados Unidos, França, Canadá e Japão. Vou usar como exemplo o Japão, que mesmo após a Segunda Guerra Mundial e o ataque a Hiroshima e Nagasaki, se tornaram uma das maiores potências mundiais. A educação é tão efetiva e responsável que, desde pequenas, as crianças aprendem a cuidar do ambiente de estudos, limpar as salas de aula, ir para casa sozinhos, em segurança, entre outras pequenas atividades que contribuem com a formação social e civil desde cedo. Além disso, os estudantes japoneses possuem uma carga horária escolar mais extensa, com dias letivos mais longos, além do sistema educacional japonês enfatizar fortemente a disciplina e a responsabilidade dos alunos em relação aos estudos. E não é à toa que muitos brasileiros emigram para esse país, uma vez que existe tanta mão de obra especializada, fazendo com que eles precisem contratar estrangeiros para fazer os serviços que os japoneses não querem fazer, os serviços básicos. Veja bem, um país necessita de mão de obra barata, pois possui muita mão de obra especializada. O outro carece de mão de obra especializada, gerando altas taxas de desemprego. Algo não está certo com o Brasil. Mas isso não é o pior. A educação brasileira está tão pífia que em um experimento social, onde o entrevistador perguntava em que planeta ficava a Coreia do Norte, as pessoas não sabiam o que responder. Pensa bem, qual incentivo o Estado tem para fornecer educação de qualidade que questione a verdade? Que tipo de população é mais fácil de manipular, enganar, roubar e controlar? Aquela composta por indivíduos com pensamento crítico, ou talvez aquela formada por imbecis, incapazes de saber em que planeta vivem? Planeta que a gente vive, planeta, qual planeta a gente vive? Moço, não sei não, viu? A Terra. Hã? Me fala agora em que planeta que fica localizado a Coreia do Norte. Que planeta? Coreia do Norte. Isso. Não a do Sul, em que planeta que fica localizado a Coreia do Norte? Coreia do Norte. Tem uma dica? Uma dica? Tem. Em que planeta que a gente vive? Da Terra. Essa é a dica. Cara, eu sou péssimo nisso. A educação interfere nas demais questões nacionais, como na segurança dos cidadãos, entendimento dos deveres e direitos, respeito, desenvolvimento e empatia. Citei poucos exemplos, mas eu poderia passar horas e horas elogiando a educação japonesa. Agora que entendeu o grande problema da educação precária e todas as questões nacionais do Brasil, para solucionar todos esses problemas, Enéas listou tudo o que poderia fazer desde a educação básica até a superior, como o objetivo será informar e formar a criança de modo prático, formando um cidadão dentro da realidade nacional. O atual curso de primeiro grau será dividido em 2 etapas. Curso primário. As crianças se encontram em uma fase de formação de personalidade. Estão enriquecendo o seu mundo com as informações que recebem oriundas de tudo que as cerca. Cumpre nelas escrever, com tinta indelével, não só os princípios de civismo, que irão nortear toda a sua ação futura. A escola funcionará em tempo integral, e nela será restaurada a educação tradicional. Para alcançar esse objetivo, o PRONA irá adotar todas as escolas públicas do segundo grau em todo o território nacional.
de condições básicas de funcionamento, com programas variáveis adaptados à necessidade e à realidade das comunidades de diferentes regiões da nação. A escola de segundo grau, que terá a duração de 3 anos, será formado de 3 cursos diferentes em termos de finalidade e conteúdo. Primeiro, curso científico. Este visará o preparo do educando para ingresso às universidades. 2. Curso técnico. Visa preparar o educando para exercício eficaz de uma profissão de caráter mais imediato. 3. Curso normal. Visa a formação de professores para que possam lecionar em escolas primárias, assegurando-lhes um padrão de qualidade dentro das exigências de uma escola primária já discutidas anteriormente. A educação é o esteio da formação de toda uma sociedade. E uma sociedade jovem como a nossa, ela está entregue ao desamparo hoje. Educar não é só informar, educar é formar. Educar é criar valores. Educar é trazer para o interior do indivíduo aqueles conceitos que as gerações que o precedem podem transmitir-lhe. A educação pressupõe mais do que a casa de concreto armado, né, como a que se dá tanta importância hoje, mais do que a estrutura externa, a educação pressupõe uma formação do educador. E essa formação tem que ser, eu repito, no sentido moral, no sentido cívico e no sentido profissional. No sentido moral é preciso que sejam transmitidas aquelas noções que estão se perdendo. É preciso que se transmita à criança que ela vive dentro de um contexto social ao qual ela tem que se adaptar. Ela tem que aprender normas de respeito. Ela tem que aprender, por exemplo, que desde cedo que quando ela tiver contato com a droga, aquilo é um veneno do espírito. Essas foram algumas informações relacionadas à educação no livro Um Grande Projeto Nacional. Embora falei somente sobre esse assunto, Enéas aborda todas as grandes questões mostrando sua genialidade. Já reparou na grade curricular das escolas dos Estados Unidos? No ensino médio, os alunos precisam escolher algumas atividades extracurriculares para terem aulas, como culinária, marcenaria, robótica, fotografia, mídia, diversos esportes e por aí vai. Sabe o que eu queria ter aprendido no ensino médio? Primeiros socorros, educação financeira, declarar imposto de renda, leis de trânsito, como montar meu primeiro currículo, como definir a profissão que eu gostaria de seguir na minha vida, aulas de defesa pessoal, como me comportar em uma entrevista de trabalho e até como trocar um chuveiro. São atividades que agregam conhecimentos que podem ser aproveitados durante a vida. Você não acha isso genial? Conhecimentos que não serão em vão. Imagine implementar esse tipo de grade curricular nas escolas de ensino médio do Brasil. Como se toda a formação no ensino médio fosse técnica. Teríamos adolescentes e jovens adultos capacitados o suficiente para sair da escola e conseguir um primeiro emprego com mais facilidade. Maior conhecimento em determinadas áreas e ocupando a cabeça com informações úteis para a vida. Agora me diz, de tudo que você aprendeu no ensino médio, o quanto dessas informações você usa no dia a dia? Apesar do seu jeito bruto e direto, a proposta de governo do Dr. Enéas era e ainda é impecável. Tenho certeza que, se ele tivesse ganhado a eleição, nosso país teria crescido e melhorado há muito tempo. E mesmo que não conseguisse colocar em vigor todas as suas ideias, as poucas que fossem aceitas e vigoradas teriam um grande efeito. De qualquer forma, seria criticado por muitos, porque nosso papel enquanto eleitores é cobrar o que foi prometido. Infelizmente, na época, eu ainda não tinha idade para votar, mas se tivesse, teria votado nele quantas vezes fossem necessárias e com a consciência limpa. Era o candidato mais preparado, com as melhores propostas que resolveriam questões nacionais que são problemáticas até hoje, diferente dos atuais candidatos que vivem no embate egocêntrico e não focados no que importa, o desenvolvimento do nosso país. Infelizmente, Dr. Enéas faleceu no dia 6 de maio de 2007, aos 68 anos devido a leucemia mieloide. Embora seu corpo tenha falecido, suas ideias permanecem até hoje, quase 20 anos após sua morte. Por isso, peço um favor para você, que ainda acredita no Brasil e tem esperança que um dia nosso país melhore. Compartilhe esse vídeo para mostrar que Enéas possuía ótimas ideias e que, no futuro, possamos conscientizar mais pessoas com a sua mensagem, para nunca mais perdermos a oportunidade de ter um futuro Enéas na presidência.